Olá, vamos apresentar sobre o estudo de impacto ambiental exclusivamente na Fazenda Sítiozinho. O grupo é composto por mim, a Larissa e a Thaís Ribeiro. Nós vamos passar pela introdução, contextualização do estudo de caso, identificação de impactos potenciais, avaliação de impactos, mitigação e compensação, participação pública e transparência e, por fim, a conclusão. Então, fazendo a introdução, a gente vai apresentar sobre a Fazenda Sítiozinho, onde vai ser empregado um projeto agrocivil pastoril, né? Mas antes disso, é muito importante a gente fazer a avaliação de impacto ambiental, que é chamado de AIA, que é crucial para poder prever e mitigar os efeitos desse projeto, tratando um pouco das questões ambientais. Então, esse processo da avaliação ele vai permitir que sejam tomadas decisões, né, garantindo o desenvolvimento econômico, permitindo que ele ocorra, né, de forma sustentável. Então, a gente visa a proteção dos ecossistemas, preserva de recursos naturais, bem-estar das comunidades e, além de tudo isso, ser transparente, né, com a participação pública, né, aumentando, então, a conscientização ambiental e incentivando as práticas mais sustentáveis. Como já disse, a gente vai falar sobre a Fazenda Sítiozinho, né, nesse projeto agrocivil pastoril. É uma fazenda que ela é do interior do Piauí, especificamente em Nazaré do Piauí, e esse estudo ele foi feito em maio de 2022. Então, o objetivo desse trabalho é analisar diferentes aspectos de um estudo no impacto ambiental. Também é importante ter em mente que esse estudo tem a função de identificar, avaliar, prever as consequências das ações humanas no meio ambiente, considerando as questões biológicas, físicas e socioeconômicas. Então, falando mais um pouco desse estudo de caso, o imóvel Fazenda Sítiozinho situa-se na Data de Algodões, que é na zona rural, no município de Nazaré do Piauí, né, como eu já tinha dito. O município ele está inserido na microrregião do Médio Paranaíba Piauense, mesmo a região sudeste piauense. Então, como eu já disse, esse projeto, né, ele vai fazer uma visão paralela entre a produção de grãos, floresta e pecuária nessa região do sul, né, onde a visão é combinar essas três rendas, dessas três atividades, para gerar um certo desenvolvimento na área. Agora, trazendo um pouco mais do contexto ambiental e geográfico, a gente viu, né, nesse estudo, que a maior parte da rede viária asfaltada encontra-se em boas condições, então as pessoas terão acesso aos terminais de carga nessa região norte e nordeste, né? Então eles vão conseguir distribuir produtos e serviços. Há também disponibilidade suficiente das áreas aptas para a implantação da expansão do setor agrocivil pastoril e também a existência de um terminal de cargas, né? Onde possibilita acesso aos portos. Também a gente viu que ele está localizado onde há conectividade com vários centros comerciais do norte e nordeste desse país. Essa localização privilegiada do município viabiliza muito no escoamento da produção e aquisição de insumos. E por fim, o estado, né, por si, ele apresenta uma excelente energia e a região é bem servida por linhas de transmissão. Olá, eu sou a Thaís e eu vou falar um pouco sobre a identificação de impactos potenciais, que na elaboração dessa lista de impactos ambientais, o empreendimento teve como referência algumas normas que foram estabelecidas pelo CONAMA. E foi a norma 001/86. E os estudos que eles realizaram, né, sobre esses meios físicos, biológicos e socioeconômicos foram considerados informações de dados secundários, que eles observaram através das pesquisas realizadas em campo. E a metodologia que foi identificada para poder avaliar os impactos deste projeto estabelece uma relação sistemática entre os meios físicos, biológicos e socioeconômicos, sujeitos a sofrer impactos, né, nas fases do estudo, da execução e da operação do projeto. Então, eles elaboraram uma lista de prováveis impactos que vão ser observados lá no perímetro e, em seguida, procederam às avaliações para poder com vistas em classificações. Algumas das classificações dos tipos de impacto são, primeiro, impacto físico, que são os impactos que alteram, tem alterações do ambiente físico devido a atividades humanas, como erosão no solo, poluição do ar e da água, alteração no uso da terra, mudanças climáticas. Impactos biológicos é o efeito sobre a fauna e a flora, que é a biodiversidade, que é quando perde espécies, diminui variabilidade genética. Ecossistemas, que é a destruição de habitats, fragmentação de ecossistemas. Espécies invasoras, que é quando espécies não nativas querem competir com espécies nativas.
Impactos socioeconômicos são impactos que trazem consequência para a comunidade humana e na economia do país, do local, que é o deslocamento de populações, que é quando mudanças forçadas devido a projetos de infraestrutura e desastres naturais acontecem. Economias locais, que é o impacto na agricultura, na pesca, no turismo. Desigualdade social é quando existem criação de novas disparidades. Saúde e bem-estar, que é quando impacta ali na saúde física e mental das pessoas daquela comunidade. Outro impacto é o impacto à saúde humana, que acontecem efeitos diretos ou indiretos sobre a saúde das populações humanas. E aí pode ser doenças respiratórias, doenças transmitidas pela água, ansiedade, depressão, né, que é doenças da saúde mental. E alguns outros impactos identificados no estudo de caso foram o primeiro impacto, alteração na qualidade do ar, que teve desmatamento e enleiramento, queima de leiras, aração e drenagem de solo e construção de terraços. Outro impacto, risco de contaminação do solo, do ar, da água e do lençol freático. Foram utilizados agrotóxicos, medicamentos veterinários, tráfego e manutenção de máquinas e veículos, erosão do solo, que é desmatamento, tráfego de máquinas, equipamento e pisoteio animal, fragmentação de vegetação, que aconteceu desmatamento e enleiramento, destruição de habitat, que aconteceu desmatamento e enleiramento, queima de leras e construção de estradas de acesso, redução da biodiversidade, que teve desmatamento, construção de estradas de acesso e infraestrutura de apoio. Outros impactos que também aconteceram foi a geração de empregos diretos, que teve a contratação e a mobilização de mão de obra, precisou de gente para trabalhar, influência no setor produtivo e tecnológico, que teve desmatamento e exploração agropecuária em larga escala, com a adoção de tecnologias modernas e mais econômicas, e a introdução de novos valores com perda de laços sociais, culturais e antropológicos, que foi a implementação e operação do empreendimento e imigração de pessoas de outras regiões. A implementação do projeto agro-silvio-pastoril da Fazenda Sítiozinho, assim como qualquer intervenção humana no meio ambiente, acarreta impactos ambientais. E esses impactos negativos, eles devem ser minimizados por meio de um conjunto de medidas. E essas medidas são as medidas mitigadoras e são todos os procedimentos que têm como objetivo harmonizar essas atividades em decorrentes das atividades que se implanta em relação ao meio ambiente local. E essas medidas, elas têm finalidade de atenuar os impactos ambientais negativos provenientes da interação empreendimento-meio ambiente. Agora, com base nos impactos que foram citados anteriormente, vou apresentar as ações de mitigação para esses impactos. Primeiramente, os impactos relacionados ao meio físico. O impacto, alteração na qualidade do ar, e para mitigar isso, a Fazenda Sítiozinho vai fazer a regulagem e manutenção periódica das máquinas e equipamentos. Transporte de materiais sujeito à emissão de poeiras deverá ser executado sob proteção de lonas, para evitar que impacte o ar, né? A qualidade do ar. Agora, contra o risco de contaminação do solo, do ar, da água superficial e do lençol freático, eles vão evitar a utilização de defensivos químicos em dias chuvosos e obedecer às prescrições do receituário agronômico e florestal, para evitar que contamine o lençol freático, né? E vão obedecer às medidas de defensivos químicos que é permitido, né? Agora, contra a erosão do solo, eles vão revestir as áreas mais susceptíveis à erosão com vegetação de porte herbáceo, visando a reestabilização das mesmas. Agora, sobre os impactos relacionados ao meio biótico. Sobre o impacto de fragmentação da vegetação, a ação mitigadora vai ser restringir o desmatamento às áreas estritamente necessárias para a implantação do empreendimento, então não vai ser devastado mais do que o necessário para colocar o projeto em prática. Sobre a destruição dos habitats, a ação mitigadora proposta pela Fazenda Sítiozinho é realizar palestras em prol da conscientização ecológica dos funcionários, no sentido de proteger a fauna local. Sobre o impacto de redução da biodiversidade, a ação mitigadora vai ser realizar o desmatamento de forma zoneada, facilitando o deslocamento de animais para as áreas não desmatadas. Então, eles vão fazer esse desmatamento que precisa ocorrer para a realização do projeto, eles vão fazer de forma zoneada. Então, eles vão desmatando aos poucos e realocando os animais para as áreas que ainda não foram desmatadas. Sobre os impactos relacionados ao meio antrópico, né, que envolve as pessoas, primeiramente, o impacto de geração de empregos diretos na área, na região, né, do projeto. A ação mitigadora vai ser orientar o empreendedor para priorizar a contratação de mão de obra local. Sobre a influência no setor produtivo e tecnológico,
A ação vai ser difundir entre os produtores e moradores da região acerca das vantagens da adoção do plantio direto, principalmente no que diz respeito à conservação do solo. Sobre a introdução de novos valores, com perda de laços sociais, culturais e antropológicos, a ação mitigadora vai se realizar junto com as comunidades vizinhas programas educativos e informativos visando mitigar os impactos socioculturais devido ao aumento de contingente oriundo de outras regiões. A participação pública no momento da realização do estudo de impactos ambientais é de extrema importância, pois, ao envolver a comunidade, eles podem ajudar sobre as decisões do projeto e a identificar atividades que vão afetar o ambiente e a qualidade de vida do local. E também eles podem trazer as preocupações específicas sobre as decisões que vão ser tomadas no ambiente em que eles vivem, né? E essa participação também promove a transparência no processo da avaliação de impactos. E essa relação entre comunidade e o empreendedor aumenta a confiança da comunidade sobre os desenvolvedores do projeto. E também é de extrema importância o público ter acesso e poder participar desse estudo, né? E então, para isso, as informações precisam ser compreensíveis e acessíveis. Então, pode ser colocado nas redes sociais, em reuniões com a comunidade. E também é necessário que haja uma atualização regular sobre o andamento do processo e o status das medidas mitigatórias. E agora, concluindo o nosso trabalho, esse projeto agro-silvio-pastoril da Fazenda Sítiozinho, que visa implementar a agricultura florestal integrada à pecuária, ele deseja ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável. E o seu objetivo principal é a sustentabilidade econômica da fazenda. Então, apesar dos impactos que foram citados anteriormente, o projeto ele é de extrema importância que faça uma avaliação de impactos ambientais, como foi feito, pois a partir disso permite a implementação de medidas mitigatórias que possam minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente e as comunidades locais. Então, a partir do momento que é feito um estudo avaliando os possíveis estragos ambientais e sociais que vão ocorrer por conta desse projeto, tendo conhecimento desses impactos, é possível planejar as medidas mitigatórias para minimizar esses efeitos negativos que vão ocorrer inevitavelmente. Portanto, é de extrema importância que cada um de nós reflita sobre os impactos ambientais de nossas ações, não somente quando estamos fazendo um projeto, principalmente, né, mas também no nosso dia a dia, e a participação ativa da comunidade é vital para garantir que os projetos sejam desenvolvidos de forma responsável e equitativa. As nossas referências e muito obrigado.